Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Podcast que trata seu cérebro como ele merece. Podcast aqui tem um desafio grande que a gente fala aqui de chuchu, de tênis, de patrola, fala de tudo aqui, né? Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast Cevada com Plutônio. A gente tem aqui o programa de número 34. O 34 vai depois do 33, significa o quê? Significa apenas que é mais um programa e você está convidado a estar aqui conosco. Hoje o nosso tema é cidades inteligentes. Vamos falar um pouco sobre isso, descobrir o que são, quem são. E para isso aqui temos nosso convidado, nosso já convidado Leonardo, e também o nosso convidado, o Thiago, que já faz parte da casa, né? Trata da casa. Primeiramente, Thiago, pode mandar um alô aí? Um alô aí para todos aí que estão nos escutando, aqui no Brasil, Angola, outros países aí que a gente já está acompanhando aqui e vendo que vocês nos escutam. E aproveitem aí esse programa e, como o Edinaldo falou, se é o 34, tem 33 aí. Se você ainda não escutou 33 podcasts, tem algum outro aí para trás aí para você pegar um dia aí, tá dirigindo, tá lavando louça aí, você escutar a gente. E Leonardo, você pode agora se apresentar aqui pra gente? Bom, pessoal, para mim é um prazer estar aqui nesse podcast. Eu sou um ouvinte do Cevada com Plutônio, então para mim é uma honra estar aqui participando dessa vez. Não só ouvindo, mas participando aqui, trazendo um pouquinho da minha experiência. Eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, aqui na cidade de Alvorada, na Grande Porto Alegre. Sou formado em Engenharia de Computação, mestre em Computação também, e doutor em Computação aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Minhas áreas de pesquisa atualmente são cidades inteligentes, que foi o principal tema aí da minha dissertação, da minha tese de doutorado. Também estou trabalhando com ontologias em computação, tenho projetos também com sistemas multiagentes e computação sensível ao contexto. E estamos aí, né? Se a gente puder colaborar aí no programa, estamos aí para tentar ajudar o pessoal a entender um pouquinho mais essa temática. Bem, esse programa aqui é um programa um pouco diferente, é um formato um pouco diferente que a gente está começando a trabalhar aqui no podcast Cevada com Plutônio, onde a gente tem convidado colegas, né, acadêmicos, né, do grupo, né, do grupo de cientistas adventistas. Inclusive, se você tem uma pós-graduação e gostaria de encontrar outros irmãos adventistas para o Brasil inteiro, de dezenas de áreas diferentes, para compartilhar experiências, faça parte do nosso grupo, tá? Escreva para a gente explica para você como também entrar nesse nosso grupo, nessa nossa rede de contato. E a gente percebeu que é importante também divulgar os trabalhos de nossos colegas, né, cientistas adventistas, né, especialmente esse grupo, por quê? Para a gente poder interagir, né, com irmãos de fé, além de irmãos de academia. E esse programa de hoje tem um diferencial. A gente trouxe e vai trazer outras pessoas, né, para apresentarem seus trabalhos. É importante também esclarecer de antemão o seguinte: em off, a gente conversando aqui com o Leonardo, ele já pesquisou 3, 4 ou 5 áreas diferentes, né? O mestrado dele, ele falou aqui antes para a gente, foi na área de biotecnologia, biocomputação, quer dizer, outra área, né, das ciências de tecnologia de informação. Mas o doutorado dele já foi em cidades inteligentes, né? Mas então, hoje aqui, a gente vai discutir mais esse tema do doutorado, tá? Ele poderia falar sobre 4 ou 5 temas diferentes, mas hoje vamos dar uma exploradinha nesse filho que ele teve, que durou pelo menos 4 anos da vida dele. Só ele sabe o tanto de noite que ele virou acordado, final de semana que não dormiu direito, os cabelos que ele perdeu. Mas vamos dar a palavra ao autor dessa obra, né? Então, Leonardo, você poderia falar um pouco da sua tese? O que foi, para que serve, de onde é que ela vive, bem momento Globo Repórter. Então, Edinardo, por que eu resolvi pesquisar sobre essa temática, né? O título da minha tese foi a integração de contexto em cidades inteligentes, né? Uma arquitetura multiagente para a integração de fontes de contexto em cidades inteligentes, né? Então, onde é que saiu essa temática, né? Em 2016, eu estava participando de um congresso, né? O maior congresso de
de computação que a gente tem no Brasil, que é o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, que naquele ano estava acontecendo aqui em Porto Alegre. A temática de cidades inteligentes já era uma temática que despertava meu interesse. Eu já tinha orientado pelo menos um projeto de graduação, TCC, aqui no Instituto Federal, sobre mobilidade urbana, né? Usando tecnologia para auxiliar a mobilidade urbana. E também tinha orientado alguns projetos na área de acessibilidade em cidades também, principalmente para pessoas com baixa visão, cegos, para auxiliar eles a conseguirem utilizar o transporte público. E aí, nesse evento, a temática central era cidades inteligentes, e eu acabei despertando o interesse para essa área. Poucos anos depois, 1 ou 2 anos depois, eu estava atrás de pesquisando para me inscrever num doutorado aqui na Grande Porto Alegre. E o que viria a ser o meu orientador de doutorado, ele estava exatamente desenvolvendo um projeto nessa área, né? Para desenvolver um sistema de recomendação de objetos de aprendizagem dentro de cidades inteligentes. Então, ou seja, um sistema que recomendasse coisas que tivessem a ver com as minhas áreas de interesse de estudo, né? Desde lugares para visitar, materiais para ler, enfim, coisas que fazem parte dentro de um ambiente urbano, né, de uma cidade. E uma parte desse projeto envolvia exatamente, se a gente quer recomendar coisas para pessoas, a gente precisa saber algumas informações sobre essas pessoas, né? Desde o interesse que elas têm, até onde elas estão, o que elas estão fazendo, né? O que tem pelas proximidades, que seria de interesse dela. Então, essas informações nós chamamos de contexto, né? Qual é o contexto que a pessoa tem? Isso é importante para que o sistema possa fazer uma recomendação melhor para aquela pessoa, né? Então, a minha parte, digamos assim, o meu projeto, minha tese de doutorado surge exatamente dessa necessidade. A gente precisava coletar esses dados de contexto dessas pessoas dentro dessa cidade, desse ambiente urbano, né? E a minha pesquisa girou em torno disso. Dentro da cidade inteligente existem várias fontes de informações de contexto, né? Desde o celular que eu carrego no bolso, que tem já um conjunto ali de sensores, né, que pode fornecer informações que podem ser importantes, redes sociais, até sensores que estão dentro da própria cidade mesmo, dentro do meu carro, enfim, existem várias informações que a gente pode obter. E como existe uma grande fonte de informações, né, e muitas vezes essas fontes elas não se conversam, né, porque elas usam padrões diferentes de comunicação, linguagens diferentes de descrever os dados. Então, o meu trabalho girou em torno de poder integrar essas fontes aí, né, junto com existem alguns sistemas que processam esses dados e geram uma informação de mais alto nível, né, que aí a gente vai aplicar técnicas de aprendizagem de máquina, etc. Então, a minha ideia o meu trabalho foi fazer uma arquitetura, né, uma arquitetura em computação, uma coisa, assim, a gente define como é que as coisas vão estar, como é que o sistema vai estar organizado, como os blocos vão estar organizados para poder fazer isso acontecer. Então, basicamente, o meu trabalho foi isso aí. A gente conseguir integrar essas fontes diferentes de informação para que elas pudessem, para que quem quisesse utilizar essas informações pudesse achar essas informações de uma forma mais fácil. Então, Leonardo, eu já vi que seu trabalho foi bem abrangente, tá? Como eu também sou da área de informática e eu trabalho com áreas afins, não nesse tema, não como você trabalha, mas eu trabalho no órgão de mobilidade aqui do Distrito Federal, na área de informática. Então, é aquela história, né? O santo grau de todo mundo de informática é como capturar e coletar e processar dados. Porque assim, todo mundo, o público leigo e até o público técnico, vê aqueles sistemas com aquelas telas coloridas, aqueles gráficos, aqueles painéis, aquelas coisas maravilhosas, aquelas simulações, mas a imensa maioria do público, inclusive o público de informática, não sabe que, na verdade, o grosso, o difícil do trabalho não é nem processar e apresentar o dado, a informação, desculpe. O complicado é coletar esse dado,
tratar, ver tudo quanto é exceção que tem, conseguir autorização, conseguir compatibilizar. Só para dar um exemplo aqui para os leigos, tá? Por exemplo, vamos falar uma coisa bem básica. Por exemplo, o sexo de uma pessoa. Dependendo da base de dados é M ou F, masculino e feminino. Dependendo da base de dados é 0 ou 1. Dependendo da base de dados é homem ou mulher, ou indefinido. Só um exemplo bem bobo. E como é difícil você pegar um monte de base de dados diferentes, com formatos diferentes, como ele falou, contextos também, né? Com significados diferentes. E como é que você pega tudo isso, né? Que já dá uma trabalheira tratar e deixar disponível de um modo adequado, já tirando as exceções, tirando tudo quanto é, digamos assim, anomalias de informação e trabalhar. Isso aí não é coisa pouca não, tá? E eu já vi que essa parte considerável do seu trabalho. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre como essas tecnologias elas melhoram a vida do cidadão lá na ponta. Como é que a pessoa experimenta isso? Você já falou aqui por alto na sua apresentação do seu trabalho, né? Pessoas com deficiências físicas, né? Pessoas que querem encontrar, de repente, um destino. Que você poderia falar mais sobre como Smart Cities, cidades inteligentes, chegam na vida do cidadão no dia a dia? Como é que chegam na minha vida? Essa é uma boa pergunta, Dinardo. A gente tem várias aplicações de cidades inteligentes. Uma que a gente encontra aí em algumas cidades, algumas metrópoles do Brasil, por exemplo, é o fato da gente poder acompanhar um ônibus, por exemplo. A gente vai para uma parada de ônibus e a gente pode acompanhar uma previsão de quanto tempo esse ônibus vai chegar aqui na parada de ônibus, que linhas de ônibus estão chegando aqui próximos, ou se eu estou saindo de casa, onde eu posso encontrar uma parada próxima para pegar um ônibus para um determinado lugar, né? Isso, por exemplo, é uma aplicação simples de cidades inteligentes. Simples não, né? Mas uma aplicação de cidades inteligentes, onde a gente tem aí sensores num ônibus, onde eu estou usando meu celular, que está captando a minha posição, onde eu tenho dados abertos, por exemplo, que são dados que as prefeituras, os governos de estado, o governo federal disponibilizam e que são informações utilizadas para esses sistemas. Outra coisa, por exemplo, uma aplicação do dia a dia que muita gente utiliza, né? O Waze, por exemplo, é um aplicativo que permite a gente monitorar que fornecem informações sobre congestionamento, situações de vias. Isso aí é através de uma tecnologia que a gente chama de crowd sensing, né? Que é onde cada celular de cada pessoa está funcionando como um sensor e essa informação é compartilhada. E aí, como tem vários motoristas usando uma determinada via, eu tenho aquelas informações sobre baixa velocidade, que tem um congestionamento ali. É um exemplo, né? Entre coisas mais sofisticadas, né? A gente tem, por exemplo, em algumas cidades, coisas como... Eu tive no ano de 2009 lá em Barcelona, na Espanha, e lá tem um sistema de coleta de lixo em alguns lugares da cidade que você coloca ali o lixo no que seria a lata de lixo e ele automaticamente já é conduzido por uma central, né? Por uma tubulação de sucção de resíduos ali. Tem cidades onde a gente tem os chamados smart grids, que eles permitem um gerenciamento mais inteligente do consumo de energia elétrica, né? Onde a gente tem ali sensores que, por exemplo, vão estar medindo ali o consumo de energia em determinado lugar, e aí eu posso estar direcionando a energia para um lugar onde a exigência é maior no momento. Enfim, a gente tem aplicações aí também para... como eu vi, por exemplo, lá alguns projetos lá na Europa de uma vida mais saudável, por exemplo, né? A gente poder, sei lá, escolher uma rota, em vez de ser... Hoje a gente vai usar o Google Maps, por exemplo, para fazer alguma outra aplicação para a gente poder saber uma rota para um determinado lugar. Geralmente ele vai nos dar a rota mais curta ou mais rápida para a gente chegar no destino. Mas e se a gente quisesse, em vez de uma rota mais curta, de repente uma rota em que fosse mais agradável, né? Mesmo que seja um caminho mais longo, onde eu vou pegar um caminho onde eu tenha contato com menos ar poluído, mais verde, né? Enfim, isso aí são alguns projetos que eu vi acontecendo lá, por exemplo, em alguns lugares da Europa. Enfim, aí tem várias aplicações aí que existem pelo mundo também.
questão de fornecimento de água inteligente nas cidades, até aplicações em áreas verdes, por exemplo, né, tem um projeto lá do pessoal da USP, por exemplo, em São Paulo, com as árvores da cidade, né, então, com canteiros, por exemplo, né, a gente pode colocar sensores para medir umidade nos canteiros, a umidade do solo, e outras informações ali para a gente poder gerenciar se em um determinado lugar a gente precisa molhar, regar mais ou não. A gente pode ter um controle de rega de plantas automático, porque dependendo da umidade do ar, previsão do tempo, ele já pode fazer aquilo ali automaticamente sem uma pessoa estar ali todo dia precisando regar aqueles canteiros, por exemplo, dentro de uma cidade. Enfim, algumas aplicações aí que existem, entre outras, né, aí mundo afora. Leonardo, eu que sou leigo nesse assunto aí, você falando dessas questões aí sobre cidade inteligente, até me corrija se eu estou errado, mas eu vejo duas vertentes boas aqui sobre a questão da cidade inteligente. Que a cidade inteligente, então, é uma cidade dinâmica, é uma cidade como se tivesse uma cidade viva, que ela consegue reconhecer o dinamismo da cidade e, ao mesmo tempo, é uma cidade em que o usuário, o cidadão, ele consegue acessar mais informações, correto? Correto, assim, na verdade, Thiago, a gente às vezes pensa assim, cidade inteligente, né? Na verdade, porque muita coisa hoje onde aparece esse nome inteligente, a gente associa automaticamente com tecnologia. Mas não existe, na verdade, um conceito assim que seja... a gente vai dizer, a cidade inteligente é isso. A gente vai olhar, por exemplo, artigos, livros sobre o assunto, tem N autores com N definições diferentes sobre o que seria uma cidade inteligente. Mas, se a gente for analisar essas definições, a maioria delas, a grande maioria, gira em torno de uma coisa, que é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos de uma cidade. Então, se a gente for dizer assim, cidade inteligente, o objetivo dela é esse. É garantir uma melhor qualidade de vida para as pessoas que moram ali. E se a gente for pensar assim, a gente pode melhorar a qualidade de vida das pessoas sem necessariamente fazer uso de tecnologia de ponta, né? Existem algumas soluções, por exemplo, que não envolvem tecnologia. Tem questões, por exemplo, em Copenhague, na Dinamarca, existe a questão assim, a gente quer melhorar a qualidade de vida das pessoas, as pessoas precisam ter áreas de lazer, áreas... Então, basicamente, tem um projeto urbano lá, né, de se colocar... por exemplo, áreas verdes, praças, a no máximo 15 minutos de caminhada das pessoas, né? É um projeto lá. Então, é uma coisa que não envolve tecnologia, mas envolve um projeto, engenharia, enfim. Outras soluções envolvem tecnologia, mas não necessariamente envolver tecnologia. Às vezes a questão gira em torno mais de um projeto, vontade de fazer algo, que não necessariamente vai envolver tecnologia. Bem interessante, Leonardo, o que você comentou. Eu gostei muito desse conceito de, na verdade, cidade inteligente é uma cidade que trata bem suas pessoas, né? Tanto no nível individual quanto no nível coletivo, e também sobre os diversos aspectos da experiência e vivência humana, e também procurando, se de um lado, otimizar coletivamente os recursos de uma cidade, mas ela também procura respeitar as necessidades e liberdades individuais, né? Você poderia comentar um pouco sobre princípios assim básicos dessa cidade inteligente? Por exemplo, sei lá, equidade, eu estou imaginando aqui alguns pontos, equidade, sustentabilidade. Quais seriam alguns princípios que deveriam orientar essa cidade inteligente? Só um comentário, como vocês já falaram antes, eu percebo que muitas vezes o discurso de cidade inteligente o pessoal confunde com a cidade tecnológica, né? Ela vai muito além disso. Mas você poderia falar um pouco sobre alguns princípios assim que regem essa visão? Não, claro, sim. Acho que o que eu já falei, por exemplo, para começar, né? O foco é o cidadão, o foco é as pessoas, né? Como tu falou, Ednardo, muito bem, às vezes as pessoas tendem a confundir que o foco é a tecnologia, né? Então, se eu usar a tecnologia, eu tenho uma cidade inteligente. Não necessariamente, né? Eu posso ter uma cidade onde eu tenho tecnologia para todo lado, ela não ser uma cidade inteligente, porque os meus cidadãos eles não têm acesso a essa tecnologia, né?
A gente aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um grande problema, né, com a questão da desigualdade social. Então, se a gente for centrar as nossas cidades inteligentes em tecnologias que são, por exemplo, que envolvem um alto custo, que não são acessíveis, a gente vai ter um problema aí, né? Porque só uma parcela da população vai ter acesso a esses benefícios. A questão da sustentabilidade é muito importante também, né? A gente hoje está falando esse é um tema muito em alta e que tem muita relação com a questão das cidades inteligentes, né? Por exemplo, quando a gente fala de smart grids, que permite a gente ter uma economia de energia, isso automaticamente também vai levar a uma economia a uma cidade mais sustentável, né? Porque se eu consumo mais energia, eu não preciso, daqui a pouco, produzir tanta energia. Hoje tem uma coisa muito interessante, né, que está acontecendo aqui no Brasil, que é as pessoas estarem adotando, por exemplo, a geração de energia limpa, por exemplo, através de placas solares, né? Isso está se tornando, ao longo dos últimos anos, mais acessível para as pessoas, né? Quanto à questão do acesso às pessoas a essa tecnologia, né? Eu acho que isso também é muito importante, essa questão de a gente tentar o máximo possível, né, tornar o acesso menos desigual, né? Eu tenho também hoje eu estou iniciando um projeto ali no Instituto Federal. A gente tem o campus onde eu trabalho é localizado numa das cidades mais pobres da região metropolitana de Porto Alegre, né, que é a cidade de Alvorada. Então a gente tem muitos problemas com relação a essa questão mesmo de desigualdades sociais, né? Então eu estou começando um projeto onde a gente vai desenvolver uma ferramenta que vai permitir, por exemplo, as pessoas terem acesso a informações sobre desenvolvimento de hortas urbanas. Porque um dos problemas que a gente tem de desigualdade nas cidades hoje, por exemplo, é acesso a alimentos de qualidade, né? Eu digo, por exemplo, a gente pensar em alimentos orgânicos, tá? Hoje o custo do alimento orgânico, em geral, ele é alto. E são poucas pessoas que têm condições e também têm conhecimento para poder saber a importância, né, de daqui a pouco estar consumindo um alimento desse tipo. Então a gente pretende desenvolver uma ferramenta para auxiliar as pessoas nisso. Uma das soluções que se faz hoje e que a gente tem ali na cidade são hortas comunitárias, né, onde essas hortas elas são desenvolvidas em regiões de periferia. A gente tem um projeto ali onde tem alguns estudantes trabalhando ali no campus como voluntários, né? É próximo ali da escola e é um projeto bem legal ali. Eles montaram uma horta bem grande ali numa região de periferia, onde as pessoas do bairro, do entorno, estão atuando ali, elas têm acesso a esses alimentos. Então a gente pretende fazer algo para facilitar as pessoas também a multiplicarem esse projeto, a terem acesso a esse conhecimento, usando uma ferramenta que todo mundo hoje em dia tem, que é o celular, né? Isso é uma tecnologia que quase todo mundo aqui no Brasil hoje tem esses celulares. Então, isso é uma coisa também importante, né? Então, eu vejo que a gente vai desenvolver um projeto de cidade inteligente hoje. A gente tem que pensar em sustentabilidade, tem que pensar no acesso às pessoas a esses benefícios, né? Tem que ser um benefício que seja de mais fácil acesso às pessoas, né? E como eu falei, necessariamente vai envolver tecnologia. E se envolver tecnologia, a gente tem que pensar em algo que seja acessível às pessoas, né? E aí também a gente pode falar em acessibilidade, né? Que para permitir que pessoas com deficiência também possam usufruir desses espaços. Bem importante essa sua observação. Durante seu trabalho, o que é que você acha que são os maiores desafios para implantação da cidade inteligente, tá? Porque todo mundo virou um coqueluche, a cidade já está falando sobre isso, o Brasil está falando sobre isso, já está começando a virar uma pauta pública, mas assim, da tua experiência, quais foram as maiores dificuldades que você entende, especialmente no Brasil, para que isso comece a se tornar realidade? Assim, durante o meu projeto de trabalho de doutorado, assim, acho que a minha maior dificuldade foi que realmente no Brasil a gente tem ainda poucas iniciativas nesse sentido. Talvez porque teve uma temática nova, ou porque a gente aqui, em geral, o Brasil, a tecnologia é caro. E, infelizmente, quando essas coisas novas
né, Dinardo e Thiago, elas envolvem pesquisa, né? E pesquisa tecnológica acaba envolvendo muito investimento. E a gente sabe que o Brasil, infelizmente, né, tradicionalmente, a gente tem pouco investimento em pesquisa se comparar com outros países, né? Então a gente tem essa dificuldade, né? A gente não tem hoje... a gente tem algumas iniciativas pontuais no Brasil que tem aplicado, que a gente poderia chamar de projetos de cidade inteligente, né? Iniciativas, por exemplo, em mobilidade, principalmente, né? A gente tem alguns projetos relacionados com mobilidade, a gente pode citar aí Curitiba, por exemplo, que tem iniciativa desse tipo. Mas, em geral, a gente tem poucas coisas, né? Porque eu acho que começa por um investimento maior em pesquisa, também projetos públicos, né? De prefeituras, estado, governo federal, de iniciativas visando fazer esses projetos, né, para resolver necessidades reais, né? Porque às vezes a gente começa a pensar, vamos fazer um projeto de cidade inteligente, a gente quer usar a tecnologia, mas está tentando achar alguma coisa para fazer, e às vezes a gente acaba fazendo alguns projetos que não atacam uma necessidade imediata da cidade, né? Então a gente precisa estar mais atento a essas necessidades, o que a população hoje precisa, que a tecnologia poderia ajudar, ou nem só tecnologia, né? A gente tem iniciativas aí para facilitar, para tornar a vida das pessoas melhores, né? No meu caso, envolve tecnologia, né? Mas a grande dificuldade que eu tive foi né? De ter projetos, de ter dados. Eu precisava de dados, né? Para poder fazer simulações, para poder fazer testes. E aqui no Brasil a gente não tem muitos dados assim para a gente poder fazer essas avaliações, esses testes que eu gostaria de fazer, né, na época. Então essas são algumas dificuldades que a gente enfrenta hoje aqui no Brasil de poder fazer esses trabalhos, né, investimento e a gente ter dados, enfim, iniciativas públicas nesse sentido também. Leonardo, isso que você está falando aí faz a gente pensar, porque ao você mencionar essa questão da dificuldade de investimento, dessas coisas, eu vejo que grande parte do que a gente tem hoje de cidade inteligente, Smart City, ela sempre está ligado a um ganho ou principal ou um ganho complementar. Eu falo porque é o seguinte, a gente vê... Um dos aplicativos que eu mais vejo essa questão da cidade inteligente é o aplicativo Waze. Ele é gratuito para todo mundo e quando você está parado em uma rua, você está mandando informações para que a pessoa que vai sair daqui a 5 minutos da casa dele talvez não passe ali onde você está passando porque uma outra rota ficou melhor. Mas a gente entende que o Waze ele ganha com propagandas, com todos esses detalhes, até com o market share que ele tem no uso dessas questões. Outro que eu vejo aqui também, eu moro em Brasília, que os ônibus metropolitanos daqui de Brasília, você consegue, pelo um aplicativo, acompanhar onde eles estão. Isso também eu vejo como uma forma de fiscalização para saber se aqueles ônibus metropolitanos estão realmente andando, já que o governo remunera as empresas para isso. Então, o que eu vejo dessas cidades inteligentes, e isso que você está falando, é importante nós entendermos como comunidade de investirmos nisso, porque existem várias atividades da cidade que elas não têm diretamente um ganho nessa questão da cidade inteligente, mas a sociedade ganha. Se nós não investirmos, a gente pode acabar tendo só cidades pouco inteligentes e toda essa inteligência está por trás de ou ganho de aplicativo privado ou então de alguma fiscalização que o governo tenha interesse de melhorar. Então, realmente, essa questão do investimento ela vem para tentar conscientizar as pessoas da importância de nós termos cidades mais dinâmicas. É verdade, Thiago. É verdade, assim, isso é muito importante. Que a gente tem essas cidades, que todo esse aparato que a gente está falando aí, ela vai tornar a cidade mais dinâmica, a cidade melhor.
Isso que tu falou é uma coisa importante também, né? Uma das coisas que a gente pode trazer em cidades inteligentes é essa questão do cidadão ter acesso à informação. Então, quando eu tenho acesso lá ao tempo que o meu ônibus vai chegar, ou à rota que ele está fazendo, eu tenho uma informação que eu não tinha antes. No passado eu não tinha essa informação. Se o meu ônibus atrasava, eu não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. E hoje, uma das coisas que a tecnologia pode nos facilitar e nos ajudar é acesso à informação. Isso é uma coisa muito importante, né? Uma das coisas um dos pontos que se traz quando se fala de cidades inteligentes é a maior participação do cidadão. Tá? E para o cidadão participar, ele precisa ter acesso à informação, né? Uma outra coisa que eu estava pensando agora também é a questão que também pode ser um complicador nesses projetos, né? É a questão de privacidade de dados, né? Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a gente tem várias leis similares ao redor do mundo, né? E muitos desses projetos, quando a gente fala de sistemas, né, cidades inteligentes, eles acabam envolvendo acesso à informação do cidadão também, né? E então uma das coisas que hoje também se leva em conta nesses projetos, que pode ser uma dificuldade de enfrentar, é como proteger a privacidade dos dados das pessoas, para que elas não caiam em mãos erradas. Esses dados vão estar trafegando aí por uma rede, e daqui a pouco alguém pode estar interceptando esses dados. Então a gente tem hoje várias temáticas que estão surgindo em torno disso, né, que são aplicadas em sistemas de cidades inteligentes. Por exemplo, para evitar que os dados fiquem trafegando de um lado para outro, né, o uso de criptografia, soluções que vão, enfim, dificultar que alguém mal intencionado tenha acesso às minhas informações, principalmente informações sigilosas sobre mim, né, que pode estar sendo usado por sistemas, certo? Eu vi que foi comentado aqui também a importância, e vou te perguntar já como é que a gente faz para incentivar isso, da participação da comunidade como um todo, né? Por exemplo, você fala do caso do Waze. O Waze funciona porque muitas pessoas usam, então quanto mais gente usa, mais informação ele tem, e quanto mais informação ele tem, com mais precisão ele ajuda as pessoas, né? Pegando um caso clássico aqui. Mas eu sei que essas cidades inteligentes, elas requerem muita participação do cidadão de várias maneiras, né? Seja reclamando, seja sugerindo, seja também dividindo informações, seja de forma, digamos, passiva, quando, eu ligo o GPS do meu celular e estou no Waze. Permite que ele acesse meu dado. Então ele já está dividindo dados. Mas, por exemplo, aqui em Brasília, eu sei que tem um site onde o pessoal mapeou as árvores frutíferas da cidade. Então o pessoal sabe, dependendo da época do ano, onde é que tem árvores frutíferas para dar, né? Coletar uma manga, coletar um piqui, alguma coisa do gênero, né? Então você poderia falar um pouco sobre como é que pelo mundo funciona essa participação coletiva e como é que poderia ser no Brasil esse incentivo a que a comunidade de vários tipos possa ativamente participar dessa cidade inteligente, né? Que a gente está percebendo muito que compartilhar informações e experiências está no âmago dela, né? É verdade, Narda. Isso aí é todos os sistemas modernos, não vou dizer todos, né, mas a grande maioria hoje dos sistemas modernos gira em torno de acesso e processar informações, né? Então, tanto que, se a gente for ver hoje, uma área que cresce muito em computação é a ciência de dados, né? Que é exatamente a gente processar informações, uma grande quantidade de informações, para gerar algum conhecimento sobre determinada coisa, né? Então pode ser um objeto, uma pessoa, né? Então a informação hoje é essencial, né? E se a gente quer fazer hoje uma cidade mais inteligente, a gente precisa ter acesso à informação. Então essa informação ela pode estar disponível de diferentes formas, tá? Por exemplo, a gente tem hoje ao redor do mundo e aqui no Brasil também iniciativas de acesso à informação que partem dos entes públicos. Por exemplo, a gente tem hoje projetos que a gente chama de dados abertos. São as prefeituras disponibilizando dados que eles coletam de alguma forma, seja lá um banco de dados que a prefeitura tenha, pesquisas que a prefeitura efetuou, dados coletados por órgãos públicos que estão armazenados lá pela prefeitura, e ela disponibiliza gratuitamente para que os cidadãos tenham acesso via internet. A gente encontra isso
esses projetos ao redor do mundo e aqui no Brasil também, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre a gente tem aqui um projeto desse, né, de dados abertos, e em outras cidades do Brasil acontece também. Esses dados são uma fonte de possível para se desenvolver aplicações para cidades inteligentes, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre, a prefeitura disponibiliza a posição geográfica de todas as paradas de ônibus da cidade. Então, isso é uma informação essencial, por exemplo, para quem quer fazer algum projeto para a área de transporte público também, né, por exemplo, né? Outros tipos de informação, como vocês citaram aí, no caso do Waze, por exemplo, é obtido através de sensores, né? O que a gente chama... Esse tipo de coisa que acontece no Waze, por exemplo, é o que a gente chama de crowd sensing, tá? Ou a gente está fazendo um sensoriamento em multidão, onde as pessoas estão lá usando o seu celular, seus outros dispositivos, como um smartwatch, por exemplo, em que esses dispositivos têm sensores, né? Hoje, nossos celulares, por exemplo, eles têm, além do GPS que capta a minha posição, eu tenho lá um acelerômetro que obtém a aceleração, eu posso ter um sensor de campo magnético que funciona como uma bússola, então ele obtém a direção para onde eu estou andando, por exemplo, né? Eu posso ter ali sensor de luminosidade, capta a luminosidade do ambiente, sensor de temperatura, enfim. Tenho vários ali sensores que eu estou carregando no meu bolso e que daqui a pouco pode estar sendo usado pode estar sendo coletado dados de várias pessoas e eu estar usando esses dados para obter uma informação que, por exemplo, normalmente eu precisaria instalar sensores físicos nesses lugares todos para obter essas informações e eu não preciso, porque as pessoas hoje estão carregando esses sensores aí, né, dentro do seu celular. Então, é uma forma de a gente ter acesso a esses dados, tá? E também eu posso ter sensores espalhados pela cidade. Por exemplo, a gente tem câmeras, a gente tem estações de meteorológicas na cidade. São todas fontes de informações para também aplicações de cidades inteligentes daqui a pouco. A gente tem algumas cidades, por exemplo, que tem sensores em algumas vagas de estacionamento. Então, existem públicas, né, na rua. Então, é possível, por exemplo, saber se determinada vaga numa rua ela está ocupada ou não, né? Tipo aqueles sensores que a gente encontra, às vezes, num shopping center ou em alguns estacionamentos que você acende uma luzinha lá e diz se a vaga está livre ou não, né? Então, tem aplicativos, por exemplo, algumas cidades que permitem acesso a essa informação daqui a pouco numa parte de uma rua, numa região movimentada da cidade. Então, eu posso saber se aquela vaga está ocupada ou não está, né? Então, esses são exemplos de sensores que estão espalhados pela cidade, que podem ser usados por aplicações de cidades inteligentes, né? Então, são algumas fontes de dados. E outro próprio cidadão pode estar participando também, né, de forma direta, por exemplo, respondendo pesquisas de dados, também participação aí com ideias, observações, reclamações, enfim, isso também são formas de o cidadão estar participando e fornecendo suas informações. Mas, repito, a informação hoje é o centro, né? É uma necessidade para a gente poder fazer essas aplicações e tornar as cidades mais inteligentes. Isso que você está falando, Leonardo, eu pesquisei aqui na internet e eu estou gostando muito dessa conversa, porque são coisas que eu, como leigo aqui, eu não tinha noção dessas coisas. E principalmente você falando aí, eu acho que acaba a gente tendo essa controvérsia, essa oposição, que seria a questão nossa, né, do cidadão com a privacidade e a relevância que é a informação. Por exemplo, eu tô lendo aqui na internet e fui descobrir que, no mínimo 6 cidades daqui do Brasil, elas recolhem material colhido dos esgotos para fazer análise de consumo de drogas da cidade.
Então, até com forma, no futuro aí, daqui, sei lá, 5, 10 anos, a gente pode ver aí empresas tentando comprar amostras de esgoto, né, para fazer a avaliação do próprio comércio dela. Então, assim, a gente entender quanta informação tem na cidade para você transformar aquela cidade em algo melhor para todo mundo. E lógico que essa questão da privacidade também de domínio em alguma coisa, ou comercial, ou questão aí de que muitas pessoas sempre falam, né, a questão do governo, acompanhar a pessoa. Mas hoje o que nós vemos aí é realmente isso, né? A questão da oposição entre privacidade e informação. Olha só, Thiago, tu trouxe um exemplo aí que eu não conhecia, essa questão do esgoto aí, eu não sabia que estavam fazendo esse tipo de coisa aí em algumas cidades ao redor do mundo. Mas a questão de privacidade hoje é um problema até sério, né? Porque hoje, com esse crescimento das aplicações de ciência de dados, né? Hoje a informação sobre nós, ela vale ouro. A gente está numa era da humanidade que eu acho que a maior riqueza que se tem hoje, que muitas empresas estão atrás, é sobre informação. Então, hoje, a gente tem um uso grande de informação principalmente para gerar marketing, né? O marketing personalizado. Aí entra a questão dos sistemas de recomendação, né? A gente acessa uma rede social, a gente acessa um serviço de streaming na internet. Tudo lá, eles estão coletando informações sobre nós, né? Traçando nosso perfil de interesse, para recomendar coisas que a gente tenha interesse. Seja para manter a gente conectado, seja para manter a gente ainda utilizando o serviço, né? Tem empresas que querem vender produtos para a gente, então eles querem saber quais os nossos interesses para fazer uma propaganda mais certeira, né? Para que a gente vá lá e clique, ou que compre, né? Então, essa questão da privacidade, ela hoje é uma discussão séria, né? Porque existem dados muito sensíveis sobre as pessoas que as pessoas não gostariam que caísse na mão de qualquer um aí, né? Então, isso é um assunto muito em alta hoje, né? Então, por exemplo, eu estou atualmente também começando um outro projeto, né? A gente hoje fala todos esses serviços que hoje a gente tem aí, de recomendação e tal, eles funcionam basicamente utilizando ferramentas de aprendizagem de máquina, né? Que basicamente são ferramentas técnicas que têm a capacidade de pegar um volume de dados e gerar uma outra informação. Por exemplo, tem ferramentas, tem algoritmos, tem técnicas que podem pegar informações sobre nós e nos classificar em determinado grupo, que tem aquelas características. Então, essas ferramentas, tradicionalmente elas trabalham de uma forma centralizada, quer dizer, os nossos dados precisam sair de um lugar e ir para outro, né? Por exemplo, do nosso celular para um servidor em algum lugar do mundo para ser processado. E nesse meio do caminho, ninguém garante que alguém não está escutando e que interceptando esses dados. Que nem funcionava um grampo telefônico no passado, né? Então, hoje existem técnicas que estão em uso, em pesquisa, para que esses algoritmos de aprendizagem eles funcionem de uma forma descentralizada, de forma que os nossos dados não precisem trafegar de um lugar para outro, mas, por exemplo, possam ser processados dentro do nosso celular ou dentro do nosso computador, e só o que a gente chama de um modelo, né, que foi gerado aí, que não tem essas informações, seja levado para esses servidores na nuvem, por exemplo, que a gente chama aí na internet, né, para gerar um modelo mais completo, né? Então, isso tudo envolve aí com uma questão de privacidade, né, que é muito importante. A gente tem legislação no Brasil falando sobre isso, tratando sobre isso, né, que nossos dados nem podem ser armazenados, por exemplo, por uma empresa, por um órgão público, sem o nosso consentimento.
Então, essa questão de privacidade realmente é muito importante quando a gente está falando de aplicações inteligentes, em cidades inteligentes, também é importante. A gente não pode, de como lidar com essas informações aí sem ferir a privacidade das pessoas. Bem, o programa está sendo bem produtivo, bem, isso aqui é só arranhando a questão de cidades inteligentes, né? Lembrando que cidades inteligentes, já falamos sobre isso aqui, elas não são necessariamente cidades tecnológicas, aliás, o que não falta é solução com muita tecnologia e que solução que não resolve nada, né? E às vezes uma coisa bem simples já consegue dar uma boa saída, né? Eu gosto de comentar sempre esse exemplo, quando eu fui em Curitiba em 2009, eu comecei a entender bem o que são desenhos inteligentes de cidade. O Leonardo já citou aqui outro caso no estrangeiro, os casos, né? Mas, por exemplo, lá em Curitiba, me explicaram que os grandes parques, como Tanguá, Barigui, os grandes parques que tem lá naquela cidade, parques maravilhosos, são pontos turísticos e que a população usa bastante. Eles foram construídos em áreas ou degradadas, ou áreas, por exemplo, de nascentes, ou em áreas para onde a água flui. Por quê? Primeiro porque você já tem uma drenagem natural da cidade, então, por exemplo, quando tem um volume maior de chuva, a água já desce naturalmente para aqueles lugares, então você já tem digamos assim, um lugar para receber essa água toda. Segundo, você cria um ponto de lazer que tende a estar protegido pela própria população, já que é um equipamento urbano que as próprias pessoas estão usando, tá certo? E ainda serve para evitar, por exemplo, se aquela área ficasse largada ao bel prazer, em algum momento ela acabaria, a pressão imobiliária acabaria ocupando aquele lugar, que mais à frente passaria uma enchente, teria um alagamento, as pessoas perderiam o que tem e a cidade teria que gastar para reparar aquele dano. Então você veja, às vezes você colocar um parque, esse exemplo, no lugar que você já sabe que é um lugar de risco, por exemplo, de enchente, você consegue resolver vários problemas, prevenir outros, e você consegue também oferecer à população equipamentos urbanos bem interessantes, como ajudar em mobilidade, só para dar outro exemplo. Todo mundo fica falando às vezes em metrô, BRT, que são soluções excelentes, mas muitas vezes apenas uma faixa exclusiva já resolve, né? As pessoas falam em carro elétrico, carro autônomo, quando deveríamos talvez estar discutindo mais transporte coletivo, talvez mais transporte por bicicleta, skate, patins, caminhada, né? Distribuir as atividades da cidade, né? Agora a gente tem trabalho remoto, por exemplo, por que eu preciso me dirigir a um posto de saúde para estar agendando uma consulta, por exemplo, né? Então o que acontece? Hoje você tem soluções inteligentes para problemas na cidade. E eu vou pegar bastante a frase do Leonardo, que ele falou: cidade inteligente é aquela que trata bem, né? Aquela que ela oferece conforto, oferece comodidades, oferece uma boa experiência para os seus moradores, para aqueles que ali estão. Para a gente encerrar o programa de hoje, mesmo que eu já falei minhas falas aqui, né? Eu queria passar para o Thiago e, por fim, para o nosso convidado aqui, principal, Leonardo, para deixar suas últimas impressões, suas últimas falas sobre o tema cidades inteligentes. Eu fiquei muito interessado, falo aqui que eu já anotei até alguns detalhes aqui para pesquisar um pouco sobre cidade inteligente. E o que eu percebi aí no trabalho e na fala do Leonardo é que a cidade inteligente é uma questão de tempo, tanto porque ela abre oportunidades para uma melhoria na cidade, e principalmente porque é um campo de muita informação. Então, para as empresas, para a parceria privada, ela é interessante, porque ela traz informações que para as empresas é importante para o mercado que elas têm. Então, o que eu vejo é que as cidades inteligentes é um fato que vai acontecer, e nós, como cidadãos, nós devemos acompanhar muito bem, principalmente incentivando o nosso governo na questão, principalmente, do avanço dessa tecnologia, que é bom para todo mundo, mas principalmente acompanhando a questão da privacidade. Como o Leonardo mesmo falou aqui, não é impossível aliar uma coisa a outra. Requer trabalho, requer estudo, mas não é impossível que nós tenhamos informações sem perdermos pelo menos o principal daquilo que é a nossa privacidade, né? Os dados mais sensíveis.
Eu queria pegar o gancho do Thiago, né? Mas é isso aí, acho que no geral, assim, para todo cidadão estar mais atento, daqui a pouco se informar sobre o que tem acontecido, né? A gente às vezes acha que essas soluções envolvem muita tecnologia, mas a gente falou aqui de vários exemplos de soluções, às vezes simples, que pode não ter envolvendo tecnologia, mas envolve, sim, criatividade, vontade, né? E eu acho que todo mundo que trabalha aí, que está nos ouvindo, que trabalha com tecnologia, o que se interessa por essa área, acho que a gente pode daqui a pouco se sentir motivado a estar pensando em soluções que às vezes nem são tão tecnologicamente assim caras, mas que envolvem criatividade, envolve vontade, né? Também de cobrar, agora a gente está em época de eleição, né? Cobrar das nossas autoridades que tragam, né? Que pensem sobre soluções. A gente tem muitos problemas hoje nas cidades brasileiras, né? Que envolvendo várias áreas. E quem sabe a gente pode ter aí parcerias, né? Entre municípios, estado, universidades, institutos de pesquisa, escolas, para a gente estar pensando junto aí em soluções para esses tantos problemas que a gente tem aí no nosso país. Agradecemos muito a presença aqui do Thiago, mais uma vez, aqui da nossa equipe de produção aqui, e também um louvado especial. Certamente voltaremos, lembrando que ele já pesquisou sobre biocomputação, que é uma área que poucas pessoas sabem que existe, para que serve, outro tema interessante. Também, com certeza, em algum momento no futuro, falaremos mais sobre das inteligentes, ou o que estiver chegando por aí, a gente faz uma consultoria com ele para nos explicar mais ainda sobre isso. Deixamos aqui o convite para você divulgar o nosso trabalho, tá? Não apenas esse programa, mas nós temos mais outros 33 sobre áreas de saúde, áreas de comportamento, legislação, comentários sobre coisas do dia a dia, história, né? Então a gente convida todos vocês a divulgarem o nosso trabalho e também a colaborar conosco. Escreva, sugira, deixe sua crítica, deixe seu elogio, deixe sugestões. Caso você ache que tem algum tema interessante para a gente trabalhar com você, ser entrevistado, manda um alô para a gente. A gente quer ouvir você, especialmente você, cientista adventista, seja lá qual área que você trabalhe, que entenda, divulgar conhecimento faz parte de nossa missão. Então, nossa ideia aqui é pegar esse conhecimento que muito trabalhosamente foi adquirido nas universidades, nos centros de pesquisa, e podemos contribuir para a comunidade como um todo, para esse crescimento físico, mental e espiritual para todo o nosso país. Agradecemos a todos pela audiência e até o próximo programa. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.